Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Flamengo, tudo bem? Eu queria tocar com vocês neste vídeo sobre a questão do Dorival Júnior, né? E essa prioridade máxima que ele está dando para as Copas, né? Em detrimento do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, né? Pode ser até que ele não assuma isso, mas o Dorival praticamente descartou o Campeonato Brasileiro. Haja vista, por exemplo, a prioridade que ele deu ao jogo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, né? Pelo Brasileirão, na rodada anterior do Brasileirão, prioridade zero, e também a essa partida contra o Goiás, em que ele deu prioridade zero ao jogo. E é isso, né, gente? Priorizando, sabe o quê? Aquela partida contra o Versailles no Maracanã, em que o Flamengo poderia perder o jogo, inclusive, por 1x0, 2x0. O Flamengo já havia vencido na Argentina por 4x0. Não havia um menor sentido do Dorival levar um time alternativo contra o Ceará, assim como não havia nenhum sentido também do Dorival levar o técnico alternativo contra o Goiás, gente. Não tem o menor sentido. Por quê? Porque o correto aí, no caso, era ele, né, descansar os jogadores naquela partida contra o Vélez, porque a equipe argentina jogaria no Maracanã, nem a equipe argentina acreditava, né, que poderia reverter o placar. Agora, no caso, poderia perfeitamente levar um time alternativo e os jogadores titulares no banco de reservas para, enfim, no segundo tempo, o Vélez está ganhando de 2x0, 1x0, coloca os titulares. Mas o correto, na verdade, seria não dar essa bola toda, essa atenção toda, essa prioridade toda para aquela partida da volta do Campeonato da Copa Libertadores, né? Por quê? Porque já havia uma vantagem absurda do Flamengo, né? Agora, contra o Ceará, foi bastante irritante. Agora, contra o Goiás foi pior ainda. Foi bem pior. Né? Então, na verdade, o Dorival, ele não quer saber de ganhar um Campeonato Brasileiro, é isso? Ele é técnico brasileiro, e ele não acha o Campeonato Brasileiro importante. É isso. Porque o JJ, ele é português, e ele jamais faria o que fez o Dorival. Jamais. Mesmo em português, ele sabe a importância de se conquistar um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Nacional. O Dorival parece que não sabe. Agora, se o Dorival está pensando apenas nas Copas, se ele quer priorizar apenas as Copas, né, já tem vários erros aí. Né? O primeiro erro é que ele é o técnico do maior elenco do futebol brasileiro, de uma das maiores equipes hoje das Américas, se não a melhor. Então, essa equipe tem que ganhar tudo, né? E tem que querer ganhar tudo. Esse é o ponto principal. Tem que querer ganhar tudo. O Flamengo tem que ter muita vontade para querer ganhar absolutamente tudo que disputa. Tudo. Não pode ficar escolhendo. E não pode ir, em tese, para aquilo que é mais fácil, que é a Copa. A Copa, em tese, poderia ser mais fácil, mais fácil para o Flamengo, evidentemente, do que o Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo tem que pensar em tudo. O Flamengo não pode desistir do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já poderia estar muito mais perto do Palmeiras se tivesse conseguido uma vitória contra o Ceará. Foi com o time alternativo. Agora, contra o Goiás, foi com o time alternativo também. E empatou no final do jogo. Quando a gente olha para o jogo, o Flamengo poderia ter perdido essa partida. Poderia ter perdido. Né? Por quê? Porque foi com o time alternativo. Aí a questão que se coloca é o seguinte, mas qual é do Dorival? Ele quer entrar para a história aí, novamente, no futebol brasileiro, ganhando Copas, colocando seu nome ali na conquista de uma outra Copa. Mas veja bem, ele está se esquecendo em que equipe ele está, em que clube ele está no momento. Ele está se esquecendo que ele é técnico do Flamengo. Se ele não tem essa vontade toda, se ele não tem essa gana, né, por ganhar títulos para o Flamengo, todos os títulos em que o Flamengo disputa, porque todas as competições que o Flamengo disputa hoje, o Flamengo entra com favoritismo. Se ele não tem essa pegada, se ele não tem esse entendimento de que o Flamengo tem que conquistar tudo, ele não é técnico para o Flamengo. E olha, gente, é tão irritante isso que ele está fazendo, mas tão irritante, que a gente precisa questionar, na verdade, se ele tem tamanho para o Flamengo. Será que ele, no máximo, pode ser um técnico tampão de eficiência? Será que realmente, se ele ficar no Flamengo, se o Flamengo renovar com ele em 2023, será que ele vai ser o técnico ideal que o Flamengo precisa? Vamos lá, né? Então, vamos lá, vamos tentar debater agora com as ideias contrárias a isso. As ideias daqueles que falam o seguinte, mas no primeiro turno o Flamengo estava um lixo, o Flamengo estava muito ruim, o Flamengo não tinha técnico. Tá, o Paulo Souza era ridículo. E porque o Paulo Souza era ridículo, o Dorival também tem que ser? É isso? Não dá nem para colocar na conta isso, o Paulo Souza. O Paulo Souza foi uma invenção dos incompetentes dirigentes do Flamengo, né, que foram em Portugal e trouxeram a porcaria que tinha à disposição. A porcaria. Estava na seleção da Polônia. Mas o que é a seleção da Polônia? Não é nada a seleção da Polônia. Não é nada. Qualquer clube importante do futebol europeu tira o técnico da seleção da Polônia, que é uma seleçãozinha meia boca. Né? Então, Paulo Souza, que inclusive preferiu sair da Polônia porque o ambiente não estava bom para ele, porque tinha arrumado confusão com muita gente, porque ninguém suportava ele, porque ele estava fazendo um trabalho ruim.
né? Ele saiu da seleção da Polônia para vir para o Flamengo, porque, na verdade, ele era mais ou menos um técnico ali à disposição, era fácil trazê-lo, era fácil negociar com o Paulo Sousa. E, na verdade, gente, o Flamengo tem que buscar os melhores técnicos, né? O fato do Paulo Sousa ter sido esse técnico inoperante, ineficiente e ridículo, que ele é ridículo. O português é ridículo. O fato de ele ter sido esse técnico ridículo para o Flamengo, né, não anula o fato de que o Dorival está errando nessa questão da prioridade às Copas e não ao Campeonato Brasileiro, e não a tudo que disputa, na verdade. Não há de ter, né, prioridade para uma competição e não para outra, tem que ser para todas. Porque são 3 competições. O Flamengo tem elenco para disputar as 3 e vencer. Agora, vamos lá, né? Num jogo ou outro não dá para... num jogo ou outro não dá, por exemplo, para levar todo mundo aí, porque, na minha opinião, essa questão de jogar quarta e na Europa estão jogando quarta e domingo. Os principais times estão jogando a Champions e os seus campeonatos nacionais com time titular no meio de semana e também no final de semana. Sábado, terça ou domingo e quarta-feira. Estão jogando. Real Madrid, City, Bayern. Então, essas equipes estão todas elas jogando com seus times principais, tanto as Copas como também, né, os campeonatos nacionais. Por que o Flamengo não pode fazer isso também? Não se pode mais jogar quarta e domingo? Não é mais possível o elenco jogar quarta e domingo. Não é. É isso? Tá errado. Claro que pode jogar quarta e domingo. Agora, na eventualidade de não poder, em alguma situação circunstancial. Vamos lá, gente, vamos analisar aquela questão. O Flamengo fez 4-0 no Vélez. O Flamengo poderia jogar com o time alternativo contra o Vélez no Maracanã. Agora, por que não foi? O Dorival estava com medo do Vélez, sabe, virar o jogo? Virar a disputa, ganhar de 5-1 no Flamengo, de 6-1, né, ganhar de 4-0 e levar para os pênaltis também. Ele estava com medo do Vélez, não é possível que ele estava com medo do Vélez. Agora, tem uma questão aí, se ele estava com medo do Vélez, não tem tamanho para o Flamengo. Se ele não estava com medo do Vélez e achava que o Vélez tal, também não tem tamanho para o Flamengo, gente. Porque qual é a ideia, então, de colocar o time alternativo aí, no caso, de colocar o time titular contra o Vélez Sarsfield, né? Bom, ele podia não estar com medo do Vélez, achar que o Flamengo ganharia facilmente do Vélez, né? Mas aí não vamos desgastar o jogador, não vamos ter o problema, ter o perigo de perder o jogador, né? Para as Copas. Então a gente manda força total para as Copas. No Campeonato Brasileiro a gente retira o jogador, um outro jogador para quê? Para a gente não perder o jogador, porque logo vai ter de novo o jogo da Copa. E nessa semana tem o quê? O jogo da Copa do Brasil. O São Paulo vai visitar o Flamengo no Maracanã. Não é mais ou menos um cenário parecido com o cenário do Vélez Sarsfield, foi 4-0 na ida. O Vélez não ia reverter no Maracanã. Contra o São Paulo não é a mesma coisa do Vélez, é uma parada mais complicada, né? Mas foi 3-1 no Morumbi. 3-1 no Morumbi. Tá muito perto do Flamengo conseguir. Então, deveria ir com o time titular contra o Goiás também. Ainda que, em tese, não levar um time, nesse caso, não um time alternativo contra o São Paulo. Né? Levar o time titular também. Porque a Copa, nesse caso, é mais complicada, a Copa do Brasil passar de fase. Não é que é complicado, é menos tranquilo do que foi contra o Vélez. Mas, ainda assim, gente, se tivesse que priorizar, levar, sei lá, tirar 2 jogadores da equipe e tal, colocar no banco de reservas e tal, nesse jogo contra o São Paulo. Não um jogo contra o Goiás. Eu não estou entendendo o Dorival. E, sinceramente, gente, a gente olha também para a questão tática do Flamengo, algumas situações ali muito específicas, por exemplo, essa dificuldade de alguns jogadores, sobretudo os jovens, já não estão conseguindo render no Flamengo, né? Não estão conseguindo render. Isso também cabe ao técnico? Claro que cabe. A gente percebe também que a equipe está com dificuldade, por exemplo, para variar o seu jogo ali no terço final, né? Sobretudo quando enfrenta equipes que marcam muito bem. Contra o Goiás, nós tivemos esse cenário. A equipe trabalhou muito mal no terço final. Ou seja, o Goiás atuou como uma equipe muito fechada, não dando campo para o Flamengo, né? Deixando o Flamengo muito à vontade, a partir, por exemplo, ali do segundo terço do campo para lá. Mas quando a equipe do Flamengo chegava no terço final, o Goiás fechava as portas. O que vai fazer o Atlético Paranaense? Vai fazer a mesma coisa. Então, esse jogo contra o Goiás aí, e aí para mim é muito importante isso. Aí mostra a falta de visão do Dorival. E também por isso ele não tem tamanho para o Flamengo. O jogo contra o Goiás era jogo para o Flamengo ir com o time titular, porque era mais um grande desafio para o time do Flamengo jogar contra um time absurdamente fechado. Era um grande teste, mais um grande desafio para jogar contra um time muito fechado, da mesma forma como joga o Atlético Paranaense. Então, era um teste. Era para tentar praticar, estudar como resolver esse problema nessa partida contra o Goiás, para jogar depois muito mais empoderado contra a equipe do Atlético Paranaense.
No entanto, quando ele vai com o time alternativo, ele tira esse teste do elenco, ele tira esse teste dos jogadores. Não está errado isso? É claro que está errado. Evidentemente que está errado. Então fica a questão, o Dorival, na verdade, ele é técnico para o Flamengo mesmo? Ou no máximo ele serve mesmo como técnico tampão? Na minha opinião, gente, essas atitudes são imperdoáveis. Não dá para imaginar um técnico que não tenha vontade de ganhar tudo. O JJ, ele queria ganhar tudo que o Flamengo disputava. Essa tem que ser a pegada de um técnico do Flamengo. E não um técnico medroso, que fica com muito de medo aí, além de outras coisas ali também que acontecem na equipe do Flamengo. O Dorival é um técnico importante. Agora, vamos lá, né, gente? Vamos lá. Não vamos também superestimar isso daí, não. Porque o elenco do Flamengo é muito bom. Se o técnico não atrapalhar, muitas coisas podem funcionar. Ele tem ajustes ali, ele assina, por exemplo, pela presença, pelo fim da dicotomia entre Pedro e Gabigol. Acho que o fim da dicotomia foi importante para a carreira do Pedro. O Pedro, quando não jogava, por exemplo, sabendo que ele entrou nesse jogo porque o Gabigol foi para a seleção, entrou nesse jogo porque o Gabigol se lesionou, entrou tal. O Pedro parece que sentiu uma certa pressão. Quando o Pedro percebe que ele já não é mais reserva, a coisa muda de figura. E também o Gabigol tem tido importância tática importante ali para a equipe. Este é um grande ajuste, né, assinado pelo Dorival. Agora, isso não dá para ele o direito, por exemplo, né, de bancar algumas esquisitices também, como essa, por exemplo, do time alternativo no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que o Flamengo tem que querer ganhar. Tem de querer ganhar. Não tem cabimento. Isso não tem o menor sentido. E um técnico que não pensa grande não pode ser técnico do Flamengo, gente. Com todo respeito a ele, mas estava ruim e tal, ele melhorou. Não, estava ruim, isso não dá para ele o direito de também praticar esse tipo de coisa. E estava ruim porque o Flamengo vem escolhendo técnicos ruins aí, né? Renato Porcaria, né? O Paulo Souza também, né? Estrelinha. O Flamengo tem que buscar um técnico de verdade. A altura do Flamengo, um técnico gigante, com nome, né? Com um trabalho consolidado. E não Paulo Souza da vida. Né? E não o Dorival da vida. Claro, o Dorival é tampão, mas tem muita gente que já defende a permanência dele em 2023. Eu discordo. Acho que um técnico que escolhe o que ganhar não pode ser técnico para o Flamengo. É vergonhoso isso, gente. É vergonhoso, é uma vergonha. O seu Dorival assina também pela derrota, pela possível, né? Vamos lá, pela possível não conquista do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Por quê? Porque quando ele chega, claro, o Flamengo estava um pouco mais ali atrás, ok. O Flamengo não construiu campanha no primeiro turno para ser campeão brasileiro, mas o Flamengo vem construindo, tem condição, a gente percebe claramente nesse segundo turno, que tem condição de construir uma campanha para conseguir chegar ao título nacional. Agora, o Flamengo está desistindo desse título. Não adianta falar que não, porque está desistindo. Né? Então, é lamentável esse tipo de coisa, é chocante, inclusive. Um técnico que não queira ganhar tudo que o Flamengo disputa não pode ser técnico para o Flamengo. Então, na minha opinião, ele não serve. Para 2023, o Flamengo tem que falar: meu amigo, muito obrigado pelo trabalho, você foi muito útil realmente para o Flamengo, e foi para o Flamengo, mas você sabia que você era técnico tampão, então agora está na hora de você se mandar da Gávea, porque a gente vai buscar um técnico de verdade. Acho que tem que ser isso que o Flamengo tem que fazer para 2023. É isso.